Boa noite, estamos ao vivo. Não tem ninguém ainda. Tudo bem? Tudo bem. Não tá? Fica gravado desde o início só pra você saber. Eu Tá? sei. Ah, tá. Tudo tá bom. Dá pra cortar. Não dá, não? No GTV não dá. Então tá, gente. Tema da live de hoje será dinheiro, casal, família. Finanças em família. Por isso estamos nós dois aqui para falar sobre finanças. Certo? O que é importante? Por que a gente decidiu falar sobre esse tema de finanças em família, em casal? Tá? Porque a gente recebe muitas perguntas de como a gente lida com o dinheiro, como que a gente faz, e também por alguns dados que a gente viu que tem na internet de como isso gera conflito. O dinheiro é... Tu viu bem certo o percentual? Diz que é o segundo motivo de divórcio no casal. Ainda à frente de traição, de outros problemas, né? Cerca de 37,5% dos casais brigam pela falta de planejamento financeiro. Então, Não é pela falta de dinheiro, pela falta de planejamento financeiro. Então, assim, pode ter o dinheiro, mas não tem um planejamento e acabam tendo brigas, discussões e por fim, um divórcio. E 31,5% dos divórcios ou das brigas e separações dos casais, aí sim é pela falta de dinheiro. Então, o planejamento financeiro ainda, o percentual é maior na hora de divórcios, de separação, do que em si a falta de dinheiro, né? É um valor, um percentual bem relevante, né? Não é algo por mera coincidência. As coisas são mais complicadas quando não se tem o diálogo entre o casal na parte financeira, ou quando não se tem dinheiro no casal também, né? Então é bem complicado. Acredito que o psicológico da pessoa já fica mais abalado, principalmente quando você não tem esse valor. Então, isso acaba complicando um pouco as coisas também. Como posso te dizer, a tua sensibilidade ao que o outro fala já fica maior, porque você já está pensando, poxa, falta de dinheiro e tudo mais. Ou até mesmo a diferença, né, de um recebe X, o outro recebe Y, a desigualdade financeira, se não for bem conversada, pode ser motivo de briga também. Eu recebo pouco, não posso pagar muita coisa, não quero gastar, não posso gastar, mas a fulana ou fulano tem uma arrecadação maior, quer sair viajar, e aí, como é que fica? Acho que não é o caso de ser um problema, mas se não houver um diálogo e uma negociação entre o casal, isso sim pode ser bem complicado. Pode ser que no futuro cause conflito, cause separação mesmo. Então, a gente tirou alguns dados também, a gente tem algumas perguntas que as pessoas nos fizeram, a gente vai passar para vocês aí, tá? Vai responder. E eu só vou mandar aqui para algumas pessoas que me pediram, e eu acho que eu vou apagar essa luz aqui, fica um pouco melhor pra gente. Vamos lá, Cat. E se alguém que estiver assistindo também quiser fazer alguma pergunta, vai mandando os questionamentos que a gente vai tentando responder à medida do que a gente faz, né? Como na outra live que a gente já fez em casal falando de finanças domésticas, finanças entre nós casal, a gente não é exemplo para ninguém, mas a gente mostra a nossa forma de fazer. Então, o que vem dando certo pra gente. Que pra gente tá... O que pode, para algumas pessoas, dar certo também, que se tire essa ideia, essa conclusão, né? Do que for benéfico. Muitos talvez não saibam nem como começar, né? A
a ter essa parte financeira conjunta com alguém. Então, talvez assistindo, como a gente já viu, já leu, já pesquisou sobre isso, para ver o que a gente fazia, então a gente pode dar uma ajuda nisso também. Parceria, vocês nos mostram, ótimo. Realmente, é isso aí, a gente tenta ser bem parceiro, tá? É uma coisa que faz bastante a diferença, assim. Principalmente, acho que para quem começa um relacionamento ou pensa em começar, é uma coisa que é importante conversar sobre dinheiro também. Não só quando acaba brigando, né? Por isso, quando vai causando os conflitos. Deixar para falar disso só quando está em conflito. Mas já falar sobre isso antes. Inclusive, nas coisas que eu fui lendo para ver o que a gente podia também passar de orientação, né? Não deixar para falar sobre dinheiro, sobre as finanças, no momento que o casal já está em crise. No momento em que o casal já está em crise, já gera um conflito maior, já tem uma preocupação maior. Então, assim, se possível, é cedo enquanto está em namoro? Não é cedo. Vocês Pode começar a falar. Tem que começar a ter um diálogo bem aberto para ver se essa pessoa se encaixa com os teus planos, sendo eles no dinheiro também. Então, para não chegar lá na frente e entrar nesses números ali dos casais. Claro que a gente fala daquele namoro que você vê que vai pra frente, certo, né? Não é? Senão não sei, vai lá dar um beijo. Não, o que você pensa do teu futuro? Você gosta de investir ou gosta mais de gastar? Aí quando você recebe, você paga as contas. Não assim também, Não assim também, né? Mas não deixar lá pra frente, depois que já tá casado e a hora que começa realmente as discussões ou sentar e você tem uma casa pra manter. Pra administrar. E aí? Aí você vai deixar lá na frente pra saber como é que você vai fazer, como é que essa pessoa é financeiramente também, se ela é controlada ou não. Então, o ideal é que se já tenha... Não é uma direta, não. Não dá para deixar só lá para frente. Então, comecem já desde cedo esse diálogo. É bem importante saber que rumo vocês querem, qual é o plano que vocês querem para a vida futura. E até uma live, uma direta. Não, olha só, até eu dou um exemplo de um outro relacionamento que eu tive, um namoro e tal, que seria muito complicado, por exemplo, a gente viver junto, tá? Por que seria complicado a gente viver junto? Porque uma outra pessoa que eu tinha um relacionamento há muito tempo atrás, eu tinha muito tempo, tá? Assim eu espero. Porque o que ocorre? Porque essa pessoa, ela consumia demais e ela pensava em viver hoje, tá? Então era um pouco diferente do meu pensamento. Eu pensei sempre no futuro, em ter uma liberdade financeira. Só que eu também nunca conversei com essa pessoa. Que ela, não, eu tenho que viver hoje, eu quero viver isso. E eu acabei não conversando sobre isso, mas era uma coisa que me incomodava bastante. A pessoa gastava tudo que ela tinha e mais um pouco, tá? E então isso consumi demais, né? Isso assim, não fechava com meus planos. Talvez ela achasse outra pessoa que fosse assim. Mas pra mim, eu queria construir um futuro. Mas por que construir um futuro? Vou dar o meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que eu estou certo. Mas eu penso em ter liberdade financeira. Como a Lu, por exemplo, a gente fecha muito nosso pensamento. Então, por que liberdade financeira? Porque a gente quer viajar, a gente gosta bastante de viajar, né? Então a gente sempre guarda o dinheiro, a gente não gosta de ficar devendo. Então a gente já separa o dinheiro para isso, né? Para viajar. Se a gente quer, por exemplo, agora para quem não nos conhece, a gente tem uma filha de 2 anos e meio e tem mais uma a caminho aqui, que em janeiro está com a gente também. Então a gente queria comprar uma casinha, aquelas casinhas de boneca, a gente queria fazer, vamos fazer uma casinha? Só que a gente queria fazer uma casinha que ficasse um bom tempo para as duas, nem que a gente gastasse um pouco mais, tá? Tem um terreno grande, então a gente ia fazer essa casinha. Então o que ocorreu? A gente guardou esse valor. A gente guardou o valor que a gente viu, quanto custava, a casinha que a gente queria, pesquisou, tem casa, casinha de boneca
36 mil, 37 mil. 37 mil reais. É uma casa de adulto, né? Não é de boneca, não. Então, a gente, claro, pesquisou, achou uma com um valor condizente com a nossa realidade que a gente queria pagar por isso. E a gente guardou o dinheiro, foi lá e comprou. Tá? Então, a gente planeja muito isso. A gente não gosta de ficar devendo. Então, a gente acaba compensando isso, fazendo isso dessa forma. E sempre foi assim, né? Em relação a viagens, em relação à nossa parte de administrar a casa, filhos, né? Que querendo ou não tem gastos. Então, como que a gente vai fazer isso? Como a gente pode comprar, a gente pode viajar, a gente vai ter filho agora, a gente vai ter boas condições de criar os filhos. Vem gasto com médico, vem gasto com escola, então assim, é um gasto a mais na vida do casal. A gente tem condições disso? Tem. Então, vamos começar a fazer orçamento, ver o que a gente pode ou não fazer e se organizar. Mas isso a gente sempre fez conversando. Eu acho que o principal assim, é você conversar com a outra pessoa sempre. Que você tem ideia. Por exemplo, eu quero guardar, ter mais para que você quer? Você tem que ter um objetivo e isso também é muito importante. Não só guardar dinheiro por guardar, investir por investir. Não. Por quê? Para ter uma liberdade financeira, daqui a alguns anos você poder aproveitar, o casal quer viajar, quer fazer um cruzeiro, não sei o que for. Que essas pessoas quiserem fazer, elas vão conseguir fazer de uma forma mais fácil. Tá? Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, vamos lá. Eu, por exemplo, eu guardo 50% do meu salário. E aí, do outro lado, a Lu pega e gasta 100%, tá? Então, eu vou me sentir muito mal, não vou mais querer guardar o dinheiro. Não vou querer mais guardar o dinheiro, porque ela acaba gastando muito. E eu vou me sentir, poxa, por que adianta eu fazer isso e ela não fazer? Então, essa eu acho que é uma das coisas que mais gera briga, mais gera discussão. E as pessoas acabam até separando valores e, eventualmente, separam também o casamento por causa disso. Tá? Porque ainda assim existe um tabu sobre o dinheiro, né? O conversar sobre o dinheiro, saber quantas pessoas ganham ou quanto pode gastar ou quanto precisa para viver, ainda é um tabu. E acho que isso tem que ser quebrado, isso tem que ser destruído. As pessoas têm que ter um diálogo bem aberto em relação a isso. Claro, antigamente, o que acontecia? O marido saía para trabalhar, a esposa ficava em casa, era bancada, vamos dizer assim, né, pelo marido. Tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa. Hoje não. A mulher também pode ter uma liberdade financeira, tem o seu próprio salário para ajudar nas coisas de casa. Eu acho que entre o casal tem que haver essa negociação do que eu posso te ajudar, o que eu posso estar fazendo para dentro de casa, assim como o marido também, né? As despesas têm que ser algo tranquilo de lidar. Senão acaba sendo pesado para um, enquanto o outro está lá gastando. E também não importa. Muitas vezes um ganha mais que o outro. O homem muitas vezes tem esse problema quando a mulher ganha mais. Mas se vocês tiverem uma relação bem saudável, vocês vão conseguir administrar e cada um paga como pode. Se eu ganho mais, então vamos lá, eu pago, se vive de aluguel, eu pago aluguel, que é uma coisa maior, tá? A prestação do carro para quem tem, tá? Eu pago essas despesas, você paga, por exemplo, luz, água, telefone, entendeu? Então divide proporcionalmente, isso ajuda muito, não precisa dividir meio a meio se uma pessoa ganha mais. Não recebe a mesma quantia. Um ganha 8 mil, o outro ganha 2 mil. Para um então se torna muito pesado. Muito pesado. E para outro vai ficar ali podendo ajudar, podendo fazer alguma coisa a mais, mas por não ter essa conversa, às vezes acaba fazendo meio a meio, que é injusto para algumas pessoas, né? Sim, um vai se sentir pior do que o outro, né, nesse caso. Então, essa divisão de tarefas também em casa, né, é bom, tanto financeiro como a parte doméstica. A parte doméstica também. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito aqui,
se a gente faz Planilha? previdência, se a gente paga uma previdência privada e se a gente tem seguro de vida ou não, tá? E eu vou dar o nosso exemplo, assim, ó, por que a gente resolveu fazer isso. Não estou dizendo que vai se aplicar para vocês, é um ponto de vista somente, tá? Nós fizemos alguns cálculos, fomos atrás de alguns planos de saúde também, tá? Para fazer, e a gente resolveu não fazer. Nosso caso, tá? Não estou dizendo que serve para todo mundo, mas nós decidimos não fazer. Por quê? O valor era muito alto, tá? Era muito alto, não compensava pra gente, tá? A gente gasta hoje muito pouco com médico, saúde, com graças saúde. a Deus a gente gasta o mínimo. E quando a gente precisa de algumas coisas, todas elas são particulares. Porque se você precisar de algumas consultas, como nós fizemos, elas são... se você fosse pelo plano de saúde, ficaria para daqui 4, 5, 6 meses. Tá? O tempo, você tem que ter um prazo muito maior para esperar a consulta do que o particular, que às vezes você consegue na mesma semana. Então, isso foi um diferencial também. O valor pra gente, a gente colocou na ponta do papel, se a gente pegasse aquele valor. Também tem que ter disciplina. Para você colocar aquele valor ali e você investir. Sei lá, 500 mil reais. É caro, gente. Plano de saúde é caro. Aquele valor ali, o que a gente faz? A gente investe esse valor, tá? E quando a gente precisa, a gente tira dessa nossa reserva para isso. É questão de disciplina, né? Não adianta... A gente optou por não ter o plano de saúde, mas ser disciplinado para todo mês tirar um valor, mesmo que a gente não precise de médico, de farmácia, enfim, de medicamentos, mas esse valor está guardado para isso. Porque se um dia a gente precisar, pode ser que precise um valor maior, né? Ninguém sabe, até a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, se eu vou precisar de algo médico, ou o Luiz, ou nossas filhas. Então tem que ter uma parte reservada para isso, para quem não tem plano de saúde. E a gente optou por essa opção de não ter, mas ter a disciplina de guardar dinheiro, que se caso houver a necessidade a gente tenha também. Então nós optamos por isso. Mas o que é importante diante disso? Se você não tem um plano de previdência, você ter um seguro é importante? É importante. Por que é importante? Na hora que um dos dois vir a faltar, você tem uma família, tá? Alguém que depende de você. E aí como que aquela pessoa vai sobreviver? Por mais que você tenha bens, aplicações, como que aquela pessoa vai conseguir sobreviver durante esse trâmite, essa burocracia de um inventário, por exemplo? Que, queira ou não queira, pode demorar muito. Então é importante você ter um seguro, tá? Um seguro para passar esses valores imediatamente, sem depender daquela burocracia, tá? Então isso é importante. E se você não tem, mesmo assim, mas eu não tenho seguro, então pelo menos tenham conta conjunta, uma parte do dinheiro em conjunto, porque senão uma das partes pode ficar desamparada, tá? Então essa é uma coisa que você tem que pensar já para o futuro. Você tem uma conta conjunta para deixar. Mas se a gente não se acerta em valores... Gente, se vocês não se acertarem em valores entre o casal, é bem mais complicado. Bem mais complicado de ter um relacionamento. Então a sugestão é que vocês tenham conta conjunta, tá? Conta conjunta para o casal. A não ser, claro, quando você casou, um já tinha muito mais bens e não se sente confortável e já quer fazer uma separação total de bens, tá? É um caso em específico, mas eu sugiro que pelo menos uma parte do valor vocês tenham para que a outra pessoa não fique desamparada. Aliás, se você gosta tanto da outra parte, da outra pessoa, é ideal que você cuide dela também. E dos filhos, quando se tem. É isso aí. Até olhando ali alguns dados também falava sobre a parte assim, vamos usar esse exemplo, quando casou já tinha muitos bens, tal, não precisa dividir tudo, né? Mas você pode ter a divisão de tarefas, de valores em família e ter o seu próprio dinheiro.
que é bem interessante você ter a sua própria parte para gastos individuais. Você ter um valor dentro do orçamento familiar que fique reservado. Eu gosto de jogar futebol, eu quero ir num bar com os amigos, eu quero fazer alguma coisa, Essa parte é bem enfim. importante. Ter um dinheiro separado dele. E eu quero pintar meu cabelo, eu quero fazer a unha, eu quero supérfluos ou não, mas algo que para mim é bom fazer e é individual, ter um valor separado para isso. Então o casal pode e deve ter algo em comum no banco também, né? Pode ter algum caso de emergência assim e precisar, mas eu não quero deixar tudo ali. Tudo bem, você pode também ter uma outra conta e deixar isso ali separado só para a parte individual mesmo, né? Isso realmente é uma coisa bem importante. Até tem algumas perguntas, gente. Eu quero que vocês, se tiverem mais perguntas, pode mandar. Mande fazer. Tem um balãozinho ali, ó, e tem um ponto de interrogação ali. Pode mandar ali ou manda no chat aqui mesmo. Tá, mas eu vou responder algumas perguntas, só falar sobre isso que a Luciana falou agora, que é importante cada um ter o seu dinheiro para fazer o que bem entender. Tá? Um percentual menor. A gente vai investir em conjunto, a gente vai investir para nossa aposentadoria, para uma viagem, para comprar um carro, para comprar uma casa. Legal, você vai colocar e você vai dividir isso em objetivos de curto, médio e longo prazo. Tá? Isso é um fato, você não faz isso. Comece a fazer. É muito importante que você aprenda isso, faça o quanto antes. Vai fazer muita diferença na tua vida, você vai viver tranquilamente, financeiramente, muito, muito melhor. Isso é importante, mas assim, é importante também você ter esses valores separados, valores menores. Vamos dizer que vocês ganham 5 mil por mês e você quer guardar R$500 para cada um por mês para coisas supérfluas. Supérfluas, mas importante para vocês. Eu gosto de tomar uma cerveja com meus amigos, eu quero jogar futebol, a Lu quer fazer maquiagem, quer comprar roupa, acessórios, sei lá. É importante e tem que se gastar esse valor. Mas por que gastar esse valor? Porque senão vocês vão perder muitos objetivos de longo prazo. Vocês não vão querer daqui a pouco guardar mais dinheiro para o longo prazo. Você só vai estar guardando. Não vai usufruindo, não vai se divertindo, não vai aproveitando tudo o que tem e que pode, né? É uma forma de se organizar. Todo mundo pode e deve economizar, mas também gastar. Saber quantidade do que gastar, com o que gastar, que não vai fazer falta no orçamento familiar, né? Mas que gaste, que usufrua, que aproveite a vida. Não vamos deixar para lá quando a gente já estiver lá bem mais velho. Agora eu tenho dinheiro, mas eu não posso mais gastar. Também não pode ser o extremo, né? Acho que o meio termo, como em várias lives, em vários vídeos já foi falado, né? O meio termo de tudo. Uma linha média para você não ter muito gasto, mas aproveitar uma vida boa também. Exatamente. E com relação a isso também, só um final, falar assim, é importante você celebrar, você comemorar, alcançar os objetivos. Eu tenho um objetivo de 2 anos, por exemplo, sei lá, 2 anos, vamos lá, eu quero trocar de carro. Comemore, troca de carro, vá sair, comer fora, faça alguma coisa nesse sentido. Isso você vai se sentir muito mais gratificado, principalmente porque você não está endividado, você não tem dívida, você está pagando suas contas de dinheiro e está investindo para o longo prazo. Então, essas comemorações... Comemore as conquistas. Perfeito. Celebre isso. Isso é muito bom. Quando você comemora essas conquistas de curto prazo, isso te motiva muito, muito mais. E vocês vão ver que quando você começa a usufruir de alguma forma disso, você se sente muito, muito mais motivado, consegue guardar e investir muito mais e melhor. É isso aí. Deixa eu só ver umas perguntas que tem aqui. A Lilian perguntou aqui, qual a melhor capitalização devemos fazer no banco? Depende, Lilian, depende para quê, tá? Se você primeiro tem que ver se é para curto, médio ou longo prazo, tá? Aí você vai ver o que vai te pagar melhor no curto, médio e longo prazo. Se você quiser, por exemplo,
fazer uma previdência privada, tem que analisar muito, desde percentual que eles cobram de gestão, tá? Para gerir, se eles têm percentual de carregamento nessa capitalização, para ver se mesmo assim faz sentido para você. Agora, se for longuíssimo prazo, por exemplo, 20, 30 anos, o que mais vai te gerar dinheiro é fundos imobiliários, ações, tá? Então, algo que no longo prazo ganha-se mais. E no curto prazo fica complicado você investir porque elas oscilam muito, por exemplo, no caso das ações. Então, depende muito o teu objetivo. Posso viver somente de renda em um cenário como o deste ano, onde teve muito mais queda na maioria das ações? Uma boa pergunta. Você pode viver só de renda? Depende do quanto você tem de patrimônio, tá? Para viver de renda. Quanto que você almeja ter por mês, né? Quanto que você precisa. Se você precisa ter você leva uma vida num padrão muito alto, muito provável que você tenha dificuldade. Agora, se você consegue viver num padrão muito abaixo do que aquela tua renda permite, aí sim você consegue viver de renda, por exemplo. E mesmo nesse ano que as ações tiveram uma grande oscilação, mas os dividendos das ações continuam caindo, tá? Continua, ela reduziu, mas não foi tão drástico os dividendos, nem de ações, nem de fundos imobiliários, a ponto de você não conseguir ter a tua renda para sobreviver. Talvez você tenha que diminuir um pouco, tá? O teu padrão de vida nesse ano, se você gastava tudo. O que quer dizer? Se você ganhava 5 mil de rendimentos por mês, você gastava os 5 mil, aí você pode ter problema. Agora, se você ganhava 5 mil e você gastava 3,5, então você ainda tem uma folga bem grande para viver de renda. Isso até já entra numa das coisas que a gente já deixou anotado aqui também, que segue a parte do padrão de vida. Você pode ter um padrão de vida A, mas de repente vem uma pandemia, vem alguma coisa ali, acontece um do casal ficou desempregado, e aí, como é que vai fazer? Você tem que baixar o teu padrão de vida, pode gerar conflito, pode gerar discussão, pode acontecer uma briga entre o casal ali por um motivo desnecessário, né? Então você recebe num padrão A, mas viva num padrão B. Você vai conseguir fazer tudo as tuas coisas, vai conseguir viajar, comprar, gastar, fazer o que você quiser num padrão um pouco abaixo, sem que te faça falta alguma depois, né? O descer um degrau é muito mais difícil do que você aos pouquinhos ir subindo. E, inclusive, a gente estava estudando sobre isso também, que isso é eu li ali que é uma das principais causas quando as pessoas de briga entre casais, é quando eles vivem num padrão muito alto, tá? Muito elevado, que eles não guardam dinheiro, e quando eles se dão conta que eles não guardaram dinheiro, faz falta aquilo ali e eles acabam tendo que baixar um pouco o padrão de vida. E você cortar um pouco o padrão de vida depois de você estar acostumado com um padrão mais elevado bem mais difícil. É um golpe bem grande, entendeu? Então isso tem que fazer o possível para vocês viverem equilibrado, que sempre sobe um pouco, para que você não tenha esse golpe e que gere um conflito daqui a pouco entre o casal muito, muito grande, tá? A ponto de gerar até uma separação. Às vezes o que acontece? A gente já conversa, né? Vamos viajar, né? Dá para viajar? Mas a gente vai ter que economizar, vai ter que parar de fazer algumas coisas por um determinado tempo. É diferente do que você ser obrigado a baixar tua qualidade de vida, teu padrão de vida de hoje para amanhã. Então a gente já se prepara. Bom, a gente vai viajar, então a gente tem como objetivo a viagem. Então vamos começar a economizar, em vez de sair para jantar 2, 3 vezes no mês, vamos uma? Ou pedir alguma coisa? Então assim, a gente já limita, que eu acho que não é diminuir padrão de vida, mas a gente tenta equilibrar
para que a gente consiga fazer as nossas coisas, consiga aproveitar a vida. A gente gosta de viajar, a gente gosta de comer coisa diferente, comer coisa de fora, de fazer pedido, sim. Mas acho que é questão de planejar. Então, tenha o planejamento O casal tem que ser parceiro, né? Pô, se você quer, eu quero viajar, vamos lá, vamos programar uma viagem como a gente programou no retrasado, ano passado. A gente, vamos fazer um tour na Europa. Pô, vamos 20 e poucos dias viajar em alguns países da Europa. Vamos. Tá, quanto que é dinheiro mais ou menos a gente precisa? Colocamos ali quanto que a gente precisa. Tá, e agora como que a gente vai fazer isso? Não, a gente vai ter que dar uma maneirada. Então, a gente tava no padrão sushi, que é uma coisa que a gente gosta, e a gente come muito assim, 2, 3 vezes a semana. Vamos maneirar agora. Diminuir porque... Pegamos esse valor, porque a gente tira esse valor daqui, um pouquinho daqui, que vive muito bem, tranquilamente, sim, e a gente coloca no valor que a gente está investindo para viajar. Então, beleza, a gente colocou o valor lá para a gente colocar para viagem e foi viajar com esse valor. Criar objetivo, ter um plano, né? Você construir planos e sonhos junto, em comum, eu acho que é uma parte que é bem importante. Não adianta eu sonhar alto e não ter o mesmo sonho do Luiz junto comigo, porque talvez eu não consiga realizar. Então tem que ver qual é o sonho do casal, sentar e ver se é possível sonhar e planejar. Planejamento para tudo. Uma outra pergunta, gente, que me fizeram é a seguinte. Eu guardo dinheiro, tá? Eu guardo, economizo, eu invisto, mas a outra pessoa não faz isso. E como que eu posso fazer para ajudar? Como que eu posso fazer para mudar a pessoa? Primeiro, não tente mudar a pessoa, tá? Impor a tua verdade, impor o que faz sentido para ti, tá? Porque isso pode deixar mais distante o que você quer. O ideal é assim, conversa, mas o exemplo. Se a pessoa não quer, eu vou dar um exemplo de um casal, tá? Um casal que ela queria muito, ela tinha o pé no chão e disse, não, a gente precisa ter um futuro melhor, tá? A gente precisa ter um futuro melhor, a gente precisa investir para o nosso futuro. E o marido tava lá, mas vamos viver a vida do jeito que dá, né? Isso aí dá muito trabalho, a gente não consegue guardar e tal. Ela, não, eu vou fazer. E ela simplesmente resolveu fazer. Ela pegou os valores, começou a investir, tá? Fez um curso, começou a investir, fez o curso, começou a investir os valores e tal. Eu lembro muito bem, quando ela começou, ele falava, porque você vai perder todo o teu dinheiro com ações, o que você quer com isso? E debochava e tal, e falava, você vai ficar pobre com isso aí, porque olha bem, eu estou aproveitando a vida, olha o teu dinheiro, tuas ações despencaram, não sei o quê. Passado um tempo, tá? Ela começou a ver os frutos, né? Porque investimento é a longo prazo. E ela começou a ver os frutos daquele investimento que ela fez e aquilo rendendo cada vez mais. E foi se melhorando muito. E aí ele começou a perceber isso e veio e conversou com ela. Agora eu tenho dinheiro aqui, quem sabe a gente investe para o nosso futuro. E ela, com muito tato, foi lá e conversou com ele. Realmente, eu vou te ajudar aqui e tal. Por mais que ele ainda tinha um pouco de resistência, começou ali. Hoje ele fez o curso e já agora pensa, ainda está fazendo o curso, né? Mas já pensa em investir, já pensa em fazer esse dinheiro multiplicar. Então fez toda a diferença neles pelo exemplo, por o que ela fez. Ela simplesmente não tentou mudar ele, ela fez e aí ele viu que era possível. Quando ele viu que aquilo ocorreu, ele foi atrás para fazer também. E agora os dois caminham num caminho muito sólido, entendeu? Claro que isso demorou um tempo, 1, 2 anos, acredito até um pouquinho mais, mas ocorreu e isso não é tarde, né, para você conseguir fazer isso. A questão de definir um rumo, aonde que você quer chegar. O Luiz comentou antes comigo do barco, né? Uhum. Que não adianta
Tem as duas pessoas dentro do barco remando, 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 remando. Se cada um tá remando para um lado, Não sai do lugar. não vai sair do lugar. Vocês têm que ter um rumo, um objetivo, um foco. Porque um casamento é como você está num barco. E se você não tiver, os dois não tiverem um rumo definido lá, que querem chegar, qualquer caminho serve. Só que se remar junto, vocês vão chegar muito mais rápido, né? Do que um ficar remando para um lado, o outro para o outro e acabar ficando ali num círculo e sem sair daquilo ali, sem ter um resultado. Deixa eu só ver um aqui. Vi Natália Arcuri, Ricardo Morim e Gustavo Cerbasi falando de seguros em vida, como alavancagem. Tive colega que ficou tratando por quase 2 anos e muitos gastos, torrando quase tudo que seguros são. Se é alavancagem, não é um seguro normal. Você pode fazer alavancagem para você fazer investimentos de alto risco e tal. Então não se trata de seguro de vida, por exemplo. Pode ser seguro como opções e a hedge de carteira que a gente fala, tá? Então não é o mesmo seguro de vida que a gente comentou. Se é esse o caso. Tá? Legal, deixa eu ver. Beleza. O que mais que eu tinha aqui? Por que não viveu hoje sem guardar para o amanhã, tá? É uma pergunta que você tem que estar em sintonia com o teu parceiro, tá? E ele contigo. Se os dois forem viver o hoje, porque amanhã eu não posso não estar aí, e aí eu não vou aproveitar hoje, foda-se o amanhã. Pô, a tendência muito grande é que você esteja amanhã. E se você estiver? E se você não tiver guardado para amanhã? Como que você vai fazer? Vai depender de quem? Do governo? Então, esse é um problema. Por isso que a gente defende muito que você acompanhe no curto prazo, você faça comemorações, aproveite um pouquinho, mas para o longo prazo você ficar muito tranquilo, né? Se você precisar para alguma coisa de saúde, se você precisar para outra coisa, você consiga ter uma segurança muito maior. Até porque hoje as pessoas que já têm uma idade maior ainda estão conseguindo se aposentar. Mas o problema, nós vamos usar a gente mesmo como exemplo. Temos 30 e poucos anos. Será que a gente vai conseguir se aposentar pelo governo? A gente vai ter o auxílio do INSS? De repente, pode ser que sim. Mas e se não? Você vai ter que viver até o último dia da tua vida trabalhando? Porque você não tem como se sustentar sem estar trabalhando? Você não tem um salário, não tem uma reserva? E vai ficando velho, vai tendo mais gastos com saúde, com problemas. E aí você não se preparou para isso? Acho que não dá para ficar gastando tudo o que você tem hoje e não pensar nem no amanhã ou nem daqui a pouco. Não é nem a questão de um futuro muito longe, é algo bem, bem próximo mesmo. A gente pode precisar, ou a gente de repente não vai poder mais trabalhar. Aconteceu alguma coisa, não posso trabalhar. E aí? Vou ficar dependendo de alguém da família, do governo? Então não tem como você se preparar e ter uma vida boa hoje, no curto prazo. Hoje você não precisa abrir mão. Gente, é um mito que você tem que, para você guardar dinheiro, para você ter um futuro melhor, você tem que abrir mão das coisas do presente. Nós não abrimos mão de nada, a gente só escolhe, faz escolhas, tá? A gente sabe dizer não. Vamos para Disney? Não. Com dólar a R$6, para que eu vou ir para Disney agora? Não. Mas vocês não têm filhos, não querem? Sim, mas não é o momento. Então, não é a hora, né? Então se você sabe dizer não, isso vai te ajudar muito. Não, agora não é a hora. Um dia que eu sentir que eu tenho um bom dinheiro sobrando, que vou para Disney, não vai me fazer falta, legal. Agora, tem gente que faz empréstimo para ir para Disney. Cara, fala sério. Você tem um sonho, cada vez que você quiser antecipar um sonho, você está comprometendo uma parte do teu futuro. Ou você planeja isso, planeja o teu futuro, ou você vai ter sérios problemas lá
porque você não vai ter o dinheiro necessário para pagar suas contas, para você pagar saúde, para pagar as despesas básicas. Então você tem sim que se preocupar com o futuro. E quanto mais os dois pensarem nisso... Juntos, né? Como é que é? Duas cabeças pensam melhor que uma. Então, aproveitem. O casal são dois. Aproveitem. Tem duas cabeças que podem pensar e ter um resultado muito melhor do que só um. Só que as duas cabeças têm que estar em sintonia, tem que estar interligado também, porque aí volta a história do barco. Não adianta um querer remar para um lado e o outro para o outro. Então, tentem unir as ideias, os objetivos, os sonhos, os planos, para que possa ser possível fazer tudo. E isso é uma coisa bem importante, assim, ó, porque quando você tem uma outra pessoa, aquela pessoa que está do teu lado, ela te conhece às vezes até melhor do que você. E às vezes você tem dificuldade de enxergar coisas que estão... Por quê? Porque você tá muito habitolado em uma ideia, muito focado naquilo ali, que você não consegue enxergar aquilo que está muito próximo. E às vezes você trocando uma ideia com essa pessoa, conversando com a pessoa que está do teu lado, ela vai te ajudar muito. E eu vejo principalmente nos negócios. Quando eu faço algumas coisas, eu pergunto a opinião da Lu, e ela me ajuda muito. Porque tem coisas assim que eu não consigo ver. A história de... Se você já procurou o que estava na tua mão, às vezes você fica tão focado em alguma coisa ou tão preocupado com um objetivo, com alguma coisa que você tem que resolver, que você não vê que a solução está ali. Você pode estar com óculos na cabeça e você não percebe. Então a outra pessoa que está junto pode perceber, não, mas está aí, está fácil de resolver. Né? Então, usar a ligação que o casal tem faz a diferença. Então isso ajuda não só nas finanças, como disse, nos negócios. No que você vai fazer, se você tem um apoio, se torna mais fácil isso. Quando você tem o apoio da outra pessoa que está contigo, aquilo ali é mais fácil. Mas eu vou fazer de qualquer jeito. Tudo bem, você pode fazer sozinho, vai dar certo, a tendência é que dê certo. Só que quando você tem uma pessoa que está te apoiando ali, que está te incentivando, que está vendo alguns pequenos erros que todo mundo comete, isso vai ficar muito mais fácil. Então, esse caminho, quando é traçado em duas pessoas, duas cabeças, pensam melhor. Isso é fato. O teu caminho vai ficar muito mais fácil. A alavancagem na questão paga valor da prestação do seguro, mas recebe no diagnóstico de câncer, por exemplo. Alavancagem. Valor da indenização maior que da prestação. Não sei se eu entendi a questão, perdão. Mas se for, eu não conheço alavancagem de seguro, tá? Não sei o que é essa alavancagem. Sorry, mas qualquer coisa me manda no privado que eu tento responder. Até se eu entender, eu até faço um stories depois e posto para todo mundo ver. Tá? Mas não consegui entender aqui. Gente, outra questão aqui. Separação de bens. Me perguntaram se separação é melhor você fazer um casamento com separação de bens, comunhão de bens. Como que faz? Poxa, você está casado com uma pessoa, você tem que se conhecer, os dois têm que se conhecer, ter uma conversa muito, muito franca sobre isso, tá? Para não dar problema depois, porque isso também pode gerar um grande conflito. Se você tem uma pessoa que tem muitos bens e daqui a pouco ela é muito apegada àquilo lá, para você talvez não faça diferença, vocês conversem. Vamos fazer o seguinte, o que você já tem é teu e o que a gente construir daqui para frente é nosso? Talvez é uma solução. Agora, se ninguém tem nada, pode ser tudo que vocês têm, divide igual. Porque vai ser a comunhão dos esforços, vai ser para isso. Mas só eu trabalho, minha esposa, por exemplo, não trabalha. Hoje não é tão comum isso, mas antigamente era. E ainda tem pessoas que ocorrem isso. Então, só eu trabalho, minha esposa não trabalha. Então, eu não acho justo dividir. Poxa, se a pessoa que está do teu lado, ela está em casa, ela provavelmente tem muita tarefa em casa para fazer. Tem que limpar a casa, tem que cozinhar, tem que cuidar de filho. Talvez ela trabalhe até mais que você, tá? Então, opinião minha, tá? Mas acho muito justo você dividir tudo que vocês adquirem em casal, que a gente adquire em casal,
nesse ponto aí. Até usando o exemplo dos meus pais. Minha mãe nunca trabalhou fora. Meu pai trabalhava fora, ela ficava em casa cuidando de toda essa parte doméstica. E por isso ela não merece metade do que o casal conseguiu durante a vida. Eu acho que não é dessa forma que funciona, né? Se não tivesse ela em casa ajudando a fazer as coisas, ia ter que pagar uma babá, pagar diarista. Então, ela ajudou muito a construir aquilo. A construir, talvez economizando em algumas coisas, com certeza, mas principalmente de estar ali dando. Somos em três irmãs, né? Nós três ficamos com ela em casa até, sei lá, 5, 6 anos, eu não lembro a idade que entra no pré, mas olha a quantia que houve de economia se ela tivesse que trabalhar fora e tivesse que contratar uma babá para ficar período integral, né? Mais uma diarista. Fora os gastos que ela também teria para sair para trabalhar. Então, ela ficou em casa, muito consciente das coisas, também não ficava gastando o que o meu pai recebia. E houve sempre uma conversa, eu lembro sempre assim, meu pai queria trocar de carro. Ele nunca chegou e disse, troquei de carro, comprei tal. Não. Ele sentava com todo mundo junto e via se aquilo ali era possível para a família. Talvez precisasse todo mundo fazer um sacrifício, sim. Então, todo mundo estava com a mesma ideia de que o pai vai trocar de carro, o pai vai comprar alguma coisa e agora a gente precisa economizar um pouco. É possível fazer? Então, nunca foi imposto nada. Ele sempre teve a parceria da minha mãe e de nós, com o mínimo que a gente podia fazer, de repente, né? Mas a gente sempre teve essa parceria dentro de casa também. Então, é isso que eu digo que o casal tem que ser parceiro e ele tem que estar com um objetivo definido, foco. Porque quando não tá, por exemplo, vamos lá, um casal que a esposa pensa só em consumir, não tô nem aí, eu vou consumir o hoje, vou viver hoje, não tô afim do amanhã, não quero saber desse amanhã. O que ocorre? Essa pessoa daqui a pouco, o homem trabalha, a mulher, porque hoje vamos comer fora. Amanhã eu também não vou fazer, vamos pedir alguma coisa. E isso acaba desmotivando quem está trabalhando, tá? Aquela pessoa fica, poxa, eu estou trabalhando tanto para colocar e a outra pessoa só está esbanjando, ela não vê ali. Quando tem uma pessoa, seja o marido ou a mulher, que ela começa, não, eu vou fazer uma comidinha mais em casa aqui, pra gente não precisar sair tanto fora. A gente come aqui, a gente economiza, e isso vai dar uma qualidade de vida pra gente sair para outra vez, fazer alguma viagem, fazer outra coisa. Isso deixa um conforto maior, dá um conforto maior para as duas pessoas, uma qualidade de vida para todos. E quando a Lu falou do pai dela, que ele conversava com as pessoas, é outra coisa importante. Antes de tomar decisões financeiras, faça todo mundo participar. O grupo familiar todo. Não só a esposa e o marido, como os filhos também. Eles têm que entender de onde sai o dinheiro. Para onde vai. Como que uma casinha de bonecas veio parar ali? Da onde que saiu o dinheiro? Não é só ir lá e comprar. Papai e a mamãe tiveram que ir lá trabalhar e vão colocar um pouco do valor ali. Por isso você tem que cuidar daquilo ali. Porque senão não vai ter outro. Até entre a gente aqui em casa sempre tem a história. Gente, eu tava com o pai e a mãe, acho que no mercado, e eu queria um brinquedo, sei lá, não lembro bem certo, porque eu era bem pequena. E aí eles falando, não, a gente não tem como comprar. E eu, como não tem como comprar? Tá aqui comprando as coisas, né? Não, eu quero. Não, mas a gente não tem como comprar, eu não tenho dinheiro. Aí já tava chegando no caixa, já tava pagando as contas ali também. E aí ele tirou um talão de cheque. E eu falei, você não tem dinheiro, mas você tem cheque? Tipo, vai ter que chegar uma hora, vai ter que pagar? Então tem que ter essa explicação que não vai cair o meu brinquedo aqui sem alguém pagar por ele. Não vai aparecer uma casinha no jardim sem que a gente tenha que pagar. Então como que a gente faz para pagar? Como que a gente recebe dinheiro?
Como que você vai fazer para se organizar nessa parte ali? Então, é sempre uma piadinha. Ah, não tem dinheiro, mas você tem cheque. Então, Agora é o cartão de crédito. agora o cartão de crédito mudou um pouco de um papel para um cartão, mas a história é a mesma. Você vai ter que pagar. Vai chegar uma hora que o cheque vai compensar, você tem que ter dinheiro. O cartão, a fatura vai chegar, você vai ter que pagar. Então, o ideal é isso, que você tenha o objetivo definido, que vocês estejam com foco naquilo. Ah, a gente quer fazer uma viagem, então todo mundo tem que fazer os sacrifícios e entender aquele sacrifício. Você quer viajar? Todos querem na casa, então você faz, então a gente não vai hoje sair, esse final de semana a gente, por exemplo, vai ficar em casa, porque na frente a gente vai fazer uma viagem muito maior. Então todo mundo tem que estar de acordo com aquilo. Mas por que a gente não vai comer pizza toda semana como a gente ia 3 vezes por semana? A gente não vai, porque a gente está guardando um pouco desse valor para a gente viajar. Então isso tem que ser entendível para todos da família, porque fica mais fácil tomar as decisões assim. Muito mais fácil quando você tem essa noção de que você está sacrificando pequenos momentos para ter lá na frente muito mais. Uma qualidade melhor. E aproveitar. Isso aí. Isso aí, gente. Acho que por hoje era isso, então, tá? Conversamos. Se alguém ainda tiver dúvida, alguma coisa, vai mandando pra gente que conforme a gente puder, a gente vai respondendo também. Eu vou abrir uma caixa de perguntas lá nos stories também. Aí mandam lá que eu respondo. Se ficar muito ruim de ser digitado, eu gravo o vídeo, tá? Importante é que responda a todos vocês, que saiam bem respondidos. E a Emily, precisando de alguma coisa, pode contar com os Lulos. Antes de casar, ele fala com a gente que a gente te dá umas dicas aí. Abraço, Márcio. Isso aí. Até mais, gente. Até terça 747 estamos aí de novo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.